Se esse vídeo chegou até você, respira fundo e fica comigo até o final. Talvez você esteja em um daqueles dias em que tudo pesa, em que parece que ninguém entende o que você está vivendo, em que você pensa, será que Deus ainda está aqui comigo? A resposta é sim, Ele ainda está. E mais do que isso, Ele ainda está escrevendo a sua história. Eu sei que existem dores que ninguém vê, cicatrizes que você aprendeu a esconder com um sorriso, lutas que você enfrenta no silêncio do quarto, enquanto o mundo segue lá fora como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus vê, Deus conhece, e Ele não desperdiça nenhuma lágrima sua. Você pode ter passado por decepções, traições, perdas, esperas longas demais. Talvez tenha confiado em alguém e essa pessoa te deixou no pior momento. Talvez tenha orado por algo por tanto tempo e, mesmo assim, a resposta parece nunca ter vindo. Talvez a vida não saiu como você planejou e hoje você carrega o peso de sonhos adiados, portas fechadas, promessas que parecem esquecidas. E em algum momento, talvez sozinho no escuro, você se perguntou, para que tudo isso? Qual o sentido dessa dor toda? E é justamente aí que entra a verdade que eu quero que você guarde no coração hoje. Deus transforma dor em propósito. Ele não desperdiça sofrimento. Ele não se alegra com a sua dor, mas Ele é especialista em pegar aquilo que foi injusto, pesado e aparentemente sem sentido, e transformar em algo que glorifica o nome dele e te leva para um lugar onde você jamais imaginaria chegar. Quando a vida parece fora de controle, quando tudo ao seu redor desmorona, Deus ainda está lá. E Ele ainda está no controle. Você pode até não ver a mão dele, mas pode confiar no coração dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Deus que permitiu que José fosse traído pelos próprios irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, acusado injustamente e preso por anos. Foi o mesmo Deus que, em silêncio, estava escrevendo uma história de redenção. José não sabia o que estava por vir, mas Deus sabia. A cada passo de dor, Deus estava preparando o coração dele, moldando o caráter, ensinando a confiar, amadurecendo. Porque o lugar de destino exige uma versão mais forte de você. E foi só depois de tudo isso, anos depois, que José entendeu o plano. Ele olha nos olhos dos irmãos que o traíram e sem ódio, sem amargura, com o coração curado, ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Você entende isso? José reconhece que o mal foi real. A dor foi verdadeira. Mas Deus é maior. Ele não apenas restaurou a vida de José, ele o levantou como instrumento de salvação para uma nação inteira. O menino que foi jogado num buraco se tornou o homem que sustentou uma geração. E o mesmo Deus que fez isso com José está com você agora. A dor que hoje parece sem sentido pode ser o próprio solo onde Deus vai plantar o seu propósito. Não importa o quão fundo você tenha caído, Deus pode te levantar. E quando Ele faz, Ele não apenas te restaura, Ele te transforma em bênção para outros. Confia, mesmo sem entender agora. Deus está trabalhando nos bastidores. E Ele vai transformar a sua dor em algo tão maior, tão mais bonito, que você vai olhar para trás e dizer, foi difícil, mas valeu a pena. Deus estava lá o tempo todo. Deus transforma o mal em bem. Aquilo que parecia o fim pode ser, na verdade, o começo de algo novo. Ele transforma a queda em crescimento, porque às vezes é no chão que a gente aprende a olhar para cima. Ele transforma o deserto em escola, porque é no silêncio, na escassez, na solidão que Ele nos ensina a confiar mais nele do que em qualquer outra coisa. Ele transforma a lágrima em semente, porque o que hoje você rega com dor, amanhã pode florescer como testemunho, como vida, como cura para outras pessoas. Você não está sofrendo em vão. O que você viveu, ou ainda está vivendo,
pode se tornar a base do seu propósito, a raiz da sua missão, a ponte que vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Aquilo que hoje dói pode ser justamente o que Deus vai usar para alcançar outros corações, porque a sua história tem peso, tem verdade, tem marcas que o céu conhece, e essas marcas não são sinal de derrota, são sinais de sobrevivência. São provas de que Deus te sustentou até aqui. Eu sei, não é fácil acreditar nisso enquanto o coração sangra, quando tudo dentro de você está bagunçado e o que você mais queria era uma resposta imediata, um alívio, um milagre. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa preciosa. Deus nunca parou de trabalhar, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece silêncio. Ele está ali, presente, atento, amoroso, cuidando dos detalhes que você ainda não consegue enxergar. Salmos 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Deus não se aproxima da nossa perfeição. Ele se aproxima da nossa dor. Ele não rejeita o coração ferido. Pelo contrário, ele corre em direção a ele, porque é nesse lugar de quebrantamento que ele mais se revela. Quando tudo desmorona por fora, é ele quem segura por dentro. É nas lágrimas sinceras que ele planta fé. É no desespero mais profundo que ele sopra a esperança. E mesmo que você ache que não tem forças, Deus diz: eu sou a sua força. Mesmo que você ache que está sozinho, ele sussurra: eu nunca te deixei. Talvez hoje você esteja vivendo um momento escuro, frio, confuso. Mas guarda isso. A escuridão não é a ausência de Deus. É só o momento em que ele está trabalhando de forma mais silenciosa. A semente cresce no escuro antes de florescer à luz. E é assim que Deus faz. Ele te molda no secreto para te usar no propósito. Então, respira, chora se for preciso, mas não desista. Deus está perto, Deus está cuidando e Ele vai transformar essa dor em algo tão grandioso que você ainda vai dizer: agora eu entendo. Deus estava comigo o tempo todo. Você não precisa estar forte o tempo todo. E tudo bem se hoje você se sente cansado, confuso, sem saber o que fazer. A verdade é que Deus nunca exigiu de você perfeição. Ele só quer o seu coração. Um coração sincero, mesmo que quebrado. Um coração que no meio da dor ainda escolhe confiar. Você só precisa se permitir ser amado por um Deus que é forte por você. Um Deus que não se afasta quando você tropeça, que não desiste de você quando você pensa em desistir de tudo. Ele continua ali, firme, presente, carregando você nos braços quando as pernas já não aguentam mais. Romanos 8:28 nos lembra de uma promessa poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não só os milagres, não só as bênçãos, não só os momentos de vitória, mas também as noites em que você chorou até dormir, as orações que pareceram não ter resposta, os nãos que te machucaram, mas te protegeram, as portas que se fecharam, mas que impediram você de entrar em lugares que não te levariam ao propósito. Isso também coopera. A dor, o silêncio, a espera, tudo isso, quando entregue a Deus, se transforma em algo maior. E mesmo que você ainda não consiga enxergar agora, Deus está costurando tudo nos bastidores, ponto por ponto, com amor e intenção. Ele não desperdiça nenhuma parte da sua história. A sua história ainda não acabou. Pode parecer que sim. Pode parecer que você chegou no fim. Mas não se esqueça, Deus é o autor. E Ele não larga a caneta no meio do livro. Ele não abandona os capítulos difíceis. Ele escreve com lágrimas, com cura, com reviravoltas que a gente não espera, mas que fazem tudo valer a pena. Ele escreve com graça, com amor, com redenção. E mesmo quando você não entende a linha que está sendo escrita agora, pode confiar no final, porque Ele é um bom autor, o melhor.
E ele prometeu que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Filipenses 1:6. Ele não vai te deixar pela metade. Ele não vai desistir do que começou em você, mesmo quando você se sente sem forças para continuar. Então hoje, se tudo que você consegue fazer é respirar, respira com fé, porque ainda há vida, e onde há vida há esperança, e onde há esperança há Deus, e onde Deus está, nada está perdido. Então, por favor, não desista agora. Sei que o cansaço é real, sei que os dias têm sido longos e que a esperança tem se esvaído. Mas eu quero que você entenda algo profundamente. Há propósito até no seu choro. O choro não é em vão. A dor não é um sinal de fracasso, mas de um coração que está sendo moldado para algo muito maior. Você pode estar no meio de uma jornada que não faz sentido agora, mas acredite, algo maior está sendo construído. Algo que você não consegue ver com seus olhos humanos, mas que no tempo perfeito de Deus vai se revelar com toda a clareza. Às vezes, somos tão imediatistas que queremos uma resposta agora, queremos uma solução hoje. Mas o tempo de Deus nunca falha, ele não se atrasa. Ele está no controle de tudo, até dos momentos em que parece que nada está acontecendo. Você pode até não entender o processo agora, e tudo bem. Deus nunca pede que você entenda tudo. Ele só pede que você confie. Confie que Ele não te esqueceu. Confie que mesmo no silêncio, Ele está trabalhando em você, em seu coração e em cada detalhe da sua vida. Ele tem algo maravilhoso preparado, algo que vai ser mais forte, mais belo, mais alinhado com o seu propósito do que você poderia imaginar. Então, quando você se sentir fraco, não se renda ao cansaço, não desista. O que você tem vivido, o que você tem enfrentado, está servindo para algo muito maior. Não se engane, você não é um erro, você não é um acaso. A sua vida tem um propósito eterno e Deus está te preparando para algo grandioso. Eu sei que pode ser difícil ver isso agora. Às vezes a dor fica tão alta, a luta tão intensa, que o futuro parece distante, quase impossível. Mas lembre-se, o fato de você ainda estar aqui é uma prova de que Deus ainda não terminou com você. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em você. Ele vai te levar até o fim, até o propósito perfeito que Ele planejou. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma ela tocou o seu coração e trouxe uma luz no meio da sua escuridão, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Minha história ainda não acabou. Eu vou orar por você porque eu acredito em você. Eu acredito que a sua história vai glorificar a Deus de uma maneira maravilhosa. Mesmo que agora você só veja o começo dessa jornada. E se você conhece alguém que está vivendo uma dor que parece sem fim, alguém que está prestes a desistir, envia esse vídeo para essa pessoa. Talvez a palavra que você acabou de ouvir seja exatamente a palavra que ela precisa para continuar. Às vezes, tudo que alguém precisa é uma palavra de esperança, algo que os faça ver que a jornada deles não terminou. Deus ainda está no controle, e por mais difícil que seja, Ele vai usar tudo para o bem. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Não pare, não desista, porque a sua história ainda está sendo escrita e Deus tem algo maravilhoso para o seu futuro. Deus não se esqueceu de você. Mesmo nos momentos em que você se sentiu sozinho, mesmo quando a dor parecia insuportável, mesmo quando você olhou para o futuro e pensou que não havia mais esperança, Ele estava lá. Ele nunca te abandonou. Ele nunca olhou para você como um erro. Ao contrário, Ele olhou para a sua vida com um amor profundo, com um propósito eterno, que muitas vezes você não consegue enxergar no meio da tempestade, mas Ele te vê. Ele vê o que está por dentro e Ele sabe o que está preparando para você no futuro.
Deus não está apenas permitindo que você passe pela dor. Ele está usando a dor para te levar a algo maior. Pode parecer difícil de entender, mas a dor, os desafios, as dificuldades que você tem enfrentado não são o fim da sua história. Pelo contrário, elas são parte do caminho que Deus está trilhando com você, conduzindo você passo a passo para o propósito que Ele preparou para a sua vida. É difícil ver isso quando estamos no meio da tempestade. A dor é real, a luta é árdua, e às vezes você se sente como se estivesse lutando uma batalha que não vai acabar nunca. Mas Deus usa tudo. Ele não desperdiça nada. Até as coisas que você gostaria de apagar, Ele vai transformar em uma lição, em uma base para algo maior, porque nada que você passou é em vão. Até mesmo os momentos mais dolorosos que você viveu, Deus vai usar para te levar ao lugar que Ele tem para você. Confia nele. Confia no processo, mesmo quando ele não faz sentido. Confia mesmo quando a estrada parecer longa demais. Ele sabe o que está fazendo. Ele não erra. Ele não falha. E Ele nunca te deixará cair. Segura firme. Mesmo quando as tempestades da vida tentarem te derrubar, Deus está segurando você. Ele não vai deixar você sucumbir. Você é mais forte do que pensa porque Ele está com você. E Ele vai te levar mais longe do que você jamais imaginou. O melhor ainda está por vir. Pode parecer que não. Pode parecer que o sonho está longe demais, que a vitória é impossível de alcançar. Mas eu te asseguro, Deus sempre guarda o melhor para o final. Ele está preparando algo grandioso para a sua vida, algo que vai ser maior do que qualquer dor, qualquer perda, qualquer momento difícil que você tenha enfrentado. Ele é o Deus da redenção e do recomeço, e Ele está te moldando para algo extraordinário. E a sua história, ela vai glorificar o nome de Deus de uma maneira que você ainda nem consegue imaginar. Os dias de dor vão se transformar em dias de vitória. A sua história será um testemunho vivo de que Deus é fiel, que Ele restaura, que Ele levanta e que Ele sempre tem um propósito maior do que podemos ver com os olhos humanos. Quando você olhar para trás, vai perceber que cada passo de fé, cada luta, cada lágrima teve um propósito divino, e você será capaz de olhar para tudo isso e glorificar a Deus, porque Ele foi fiel em cada parte da sua jornada. Então, não desista agora. Continue caminhando. Continue acreditando. O melhor de Deus ainda está por vir. A sua história não está acabada. Ela está apenas começando e você vai ver no final como tudo se encaixa de uma maneira perfeita, linda e maravilhosa. Deus tem algo incrível para você, e embora você ainda não veja claramente, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está guiando, e Ele não vai parar até ver o seu plano realizado na sua vida. Você pode confiar nisso. Deus não se esqueceu de você,